Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Espírito da Coisa. Eu sou a Renata Silva e o assunto de hoje está imperdível. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui interessado em saber mais sobre alimentação saudável, em algum momento da vida já se pegou pensando: o que eu poderia fazer para melhorar a minha alimentação? O que eu poderia fazer hoje para ter mais qualidade de vida, se tratando de me alimentar melhor? O nosso convidado é natural de Porto Alegre, reside em Santo Antônio da Patrulha desde os 5 anos de idade, é formado em nutrição pela Unicinos, fez especialização internacional em neurologia e nutrição esportiva, atua em consultório próprio, focando em nutrição esportiva, clínica e estética, em Santo Antônio da Patrulha e em Porto Alegre, além de atendimentos online no Brasil e em diversos países do mundo. Seja muito bem-vindo, Lucas Requembick Figueiredo. Obrigado, Renata. Obrigado a Lisa, a Kellen, toda a equipe aqui da Alma, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando sobre saúde, conversando sobre nutrição e tudo que envolve esse ecossistema. Prazer enorme. Alegria muito grande para a gente te receber. Nós estávamos ansiosos por esse assunto, é um assunto que a gente gosta bastante, mas além de gostar, a gente quer começar a colocar em prática, e a gente precisa da tua ajuda, eu tenho certeza que tu vai nos ajudar nesse episódio. Vamos lá, vamos sim. Junto com a gente nesse episódio, temos os nossos parceiros. A Natural Light, a loja mais completa em grãos, suplementos, granel e artigos esportivos do Rio Grande do Sul, agora em novo endereço, na Rua Francisco J. Lopes, número 1, com teleentrega pelo WhatsApp. Fone 51995007898. Supera Fitness, Estúdio Personal, Avenida Coronel Vitor Vilaverde, número 36, em cima do Santander. Fale com a Morgana Feijó e o Fabrício Dias, o casal personal, pelo WhatsApp 51999144442. Naturale Farmácia de Manipulação, uma farmácia familiar. Fale com o Carlos Henrique e com a Juliana pelo WhatsApp 995733462. O endereço é na Avenida Afonso Portemerim, 212. E agora vamos de papo com o Lucas Figueiredo, nutricionista, né, que está aqui para tirar todas as nossas dúvidas, então, sobre... Quase todas. As dúvidas de hoje sobre alimentação saudável. Show. Lucas, conta para nós um pouquinho como que tu escolheu a nutrição. Por que tu escolheu a nutrição como a profissão da tua vida? Show, vamos lá. Bom, primeiro assim, eu sempre gostei de esportes, né? E isso me fez já entrar um pouquinho no mundo da área da saúde. Então também sempre me identifiquei com a área da saúde. Sempre gostei de medicina, fisioterapia, enfim, todas essas áreas que envolvem saúde. Chegou um momento da minha vida que eu tive que optar por uma área para cursar a faculdade. Então, comecei a estudar algumas áreas e comecei a perceber uma onda de transformação, né, nesse mundo que envolve a saúde. Vejo que as pessoas começaram a migrar muito de outras áreas para a nutrição, porque começaram a perceber o potencial que a nutrição tem de transformar a vida das pessoas. Então, acabou que eu me apaixonei pela nutrição, ali pelo 2º, 3º semestre da faculdade. No início, nem tanto, né? Porque a gente começa com todas aquelas dúvidas, né? De se é isso mesmo que a gente quer e tudo mais. Eu acho que é bem comum, né? De todos os universitários. Então, ali pelo 3º, 4º semestre, eu já comecei a perceber que realmente era isso que eu queria, né? E comecei a me identificar com a nutrição, principalmente com nutrição esportiva, com a nutrição clínica. E desde então foi amor, paixão, né? Hoje consigo estar atuando como nutricionista, isso me deixa muito contente, né? E consigo estar hoje proporcionando mais saúde, né, para os meus pacientes, então isso me deixa muito contente. Que legal. Eu lembro que eu te acompanhava nas redes sociais já há bastante tempo e eu jurava que tu fazia educação física, justamente porque tu já vinha de uma prática esportiva, né? Sempre Sim. ali na função de academia, né? Fazendo alguns eventos, acho que tu chegou a fazer também, que eu lembro, assim, na função do esporte mesmo. E foi uma surpresa quando eu te acompanhando, acho que tu estava fazendo residência, eu acho, algum trabalho que tu fez. Tu estava de jaleco, eu lembro da foto, assim, e eu, mas o que o Luquinhas está fazendo, né? Porque a gente foi colega de ensino médio e me gerou essa curiosidade. Sim. E quando eu entrei na tua rede social, foi um susto. Porque o Luquinhas tinha amadurecido muito, assim.
já não era mais o Luquinhas, era o Lucas Requenbick Figueiredo, era o Lucas Figueiredo, né? Nutricionista. Isso. E com todo um know-how, com toda uma expertise propriedade, falando com muita propriedade do assunto que tu estava trazendo. E foi muito legal, assim, te acompanhar, e tem sido muito legal te acompanhar. Já quero te dar os parabéns. Obrigado mesmo. Né? E como tu tem trazido clareza, assim, para as pessoas que estão na tua rede social ali. Tu tem feito um trabalho muito interessante, e por isso que a gente quis te convidar para estar aqui conosco hoje, né? Falando sobre esse assunto que é tão importante. Muito obrigado. E o que te encanta mais na tua profissão hoje, assim? O que faz tu pensar todos os dias, assim, bom, eu estou no caminho certo, tá sendo muito legal. Por que tu pensa isso, assim? O que te encanta na tua profissão hoje? Assim, eu já posso falar que estar aqui hoje, né, sendo convidado para estar no podcast, conversando sobre saúde, já é algo que me deixa muito feliz e com a sensação de que eu estou, né, na direção certa. Mas mais do que isso, eu acho que a nutrição me dá o poder de, novamente, transformar a vida das pessoas. E quando a gente fala em transformação, parece uma palavra meio forte, mas na prática é isso mesmo. Né? A gente vê muitas pessoas chegando no consultório com uma qualidade de vida péssima, sem dormir bem, com o intestino sem funcionar corretamente, a parte emocional totalmente abalada. E depois de um início de um trabalho, 30 dias às vezes, a gente já tem uma pessoa totalmente diferente. Né? Até é muito engraçado, teve uma paciente minha que entrou em contato comigo essa semana e me mandou uma foto no WhatsApp, né, da balança, que tinha perdido alguns quilinhos. Uhum. E com a seguinte frase, né? Estou começando a me amar novamente. E quando a gente escuta ou lê uma frase como essa, isso para mim, pelo menos, é super impactante, né? É onde a gente vê que a gente está indo na direção certa. Dá aquela motivação, deixa o coração quentinho e vamos lá, então. Exatamente, porque as coisas estão acontecendo. Eu não sei se tu concorda comigo, mas é muito gratificante tu poder melhorar a vida das pessoas. E é isso que mais me encanta na nutrição. Concordo, super. É tu receber uma pessoa que está precisando de cuidados, precisando de mudanças na sua estrutura de vida e tu conseguir proporcionar isso a ela. Eu acho que isso é totalmente gratificante, é o que faz sentido para mim. E tu falou ali do sono, tu falou de outras coisas que já me chamou a atenção, porque tu não falou só de alimentação, tu falou da questão do intestino. Então, tu consegue ver, assim, um compilado de coisas que a pessoa... Tu falou também do abalo emocional. As pessoas, às vezes, comem as emoções, não é verdade? Com certeza. Na teoria eu sei, tu viu? Que bonitinho. Agora eu preciso aprender na prática. Mas toda essa questão, assim, tu consegue identificar, então, nas pessoas que chegam pra ti pedindo ajuda, vendo na alimentação como um ponto, assim, de eu preciso melhorar a alimentação. E tu consegue ver o todo, assim, como que tu faz pra orientar nesse sentido? Isso é muito importante, tá, Renato? Porque, assim, vamos pensar... 90%, 99% das pessoas que chegam no consultório de um nutricionista, geralmente por objetivos estéticos. Dificilmente a pessoa vai lá por questões especificamente de saúde. E é o papel do nutricionista mostrar para a pessoa, né, e isso eu faço através do meu mapeamento de sintomas, tá, que é um software que eu utilizo para identificar como estão as áreas da vida da pessoa, então a gente consegue saber qual é a qualidade do sono dessa pessoa, como está a saúde intestinal, como está a saúde emocional. Enfim, a gente consegue ter um panorama geral de como está a saúde real dessa pessoa. Então, independente se ela tem um objetivo estético, seja ele emagrecimento, hipertrofia ou performance física, antes de qualquer coisa, a gente olha para a saúde. E entendendo como está a saúde dessa pessoa, a gente começa a ter prioridade de trabalho. Então, muitas vezes as pessoas chegam lá, quero emagrecer, mas tu faz o mapeamento de sintomas e tu identifica que o emagrecimento ele não é a prioridade momentânea. Ele é importante? Mas não a prioridade. É uma consequência, né? É uma todo um trabalho bem certeza. feito, uma conscientização, daqui a pouco, né, tu vai ter o emagrecimento como um resultado positivo de outras coisas que tu modificou na tua vida, né? Não só um... Exato, e aí é onde a gente começa a entender o que é um emagrecimento de sucesso, por exemplo, né? Por que muitas pessoas emagrecem e depois engordam novamente? É porque elas não tratam essa base de saúde. Se tu faz um planejamento, se a pessoa, por exemplo, chega no meu consultório e eu não olho para os sintomas e só faço um planejamento para emagrecimento, a chance de sucesso é baixíssima. Porque tem N questões que impactam no dia a dia que podem impactar no emagrecimento.
Se a pessoa está emocionalmente abalada, por exemplo, ansiosa, ela vai descontar na comida. Então ela não vai emagrecer. Ou seja, a gente precisa entender todo esse contexto de saúde da pessoa para criar o melhor planejamento para que ela tenha um sucesso em qualquer dos seus objetivos, seja ele emagrecimento, hipertrofia ou performance física. Nossa, que interessante. Muito legal mesmo. E o que tu considera hoje uma boa alimentação? Para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo e já estão apavoradas, pensando, eu não me alimento bem, a minha família não se alimenta bem, meu café da manhã é um horror, o meu almoço eu nem almoço direito, vou comer lá um salgado pelas 4 horas da tarde e acabo descontando muitas vezes à noite, né? Faço lá um x-tudo lá de noite. Sim. O que tu considera uma boa alimentação para desmistificar o que as pessoas muitas vezes pensam? Vou no nutricionista, vou ter que comer caro, é tudo caro aquelas coisas, não sei comprar. O que a gente tem que entender, tá? Aparentemente parece ser uma resposta simples eu te falar assim, é só tu comer saudável, legumes, verduras, frutas, descascar mais e desembalar menos. Isso, exatamente. Essa frase meio clichê, né? Mas na prática não é assim que funciona. O que a gente tem que entender? Cada pessoa tem o seu contexto de vida. É por isso que é super importante quando a pessoa quer emagrecimento ou qualquer alteração na sua saúde, procurar um profissional. Porque o profissional ele vai encurtar o caminho da pessoa e às vezes vai fazer ela até deixar de gastar dinheiro com coisas que não funcionam. Porque, por exemplo, olha só, deixa eu te explicar. A pessoa chega no consultório, tá? Para emagrecer, por exemplo. E aí, essa pessoa imagina que uma boa alimentação para ela é mudar completamente a sua estrutura alimentar. Mas na prática, dependendo da vida dela, de como é a vida dela, o melhorar a alimentação, uma boa alimentação para ela, pode ser só fazer pequenos ajustes e adequações naquilo que ela já faz. Então, por exemplo, pega alguém que tem uma rotina super intensa. Tu, por exemplo, trabalha bastante, correria, né? Sim, 2 filhos. Isso, 2 filhos, Maria. Show, perfeito. Não dá pra gente querer imaginar que de uma hora para outra tu vai ter uma alimentação perfeita. A alimentação perfeita é uma utopia, não existe, ou existe para pouquíssimas pessoas, né? No teu caso, por exemplo, o que a gente tem que entender? O que o profissional, o nutricionista tem que entender? Olhar para a tua vida, entender a tua rotina, criar uma situação que facilite um pouco a tua adesão a uma alimentação um pouco melhor, né? E nesse caso a gente pode utilizar para uma alimentação melhor algum suplemento, como por exemplo um whey protein, né? Um suplemento industrializado, né? Um alimento industrializado, que não é a coisa mais saudável do mundo, mas dependendo do contexto, pode fazer parte de uma boa alimentação e já vai suprir a quantidade de proteína diária do teu dia, por exemplo. Então, uma boa alimentação depende do contexto de rotina de cada pessoa. Uma idosa aposentada que tem uma hortinha dentro de casa, por exemplo, boa alimentação para ela é comer um produto orgânico, é fazer uma comidinha natural todos os dias. É um contexto diferente. Agora, aquela pessoa que tem filhos, trabalha o dia todo, correria, tudo mais, a gente tem que entender o contexto dessa pessoa para identificar como adicionar uma alimentação um pouco melhor dentro da rotina. E aos poucos tu vai lapidando e melhorando essa alimentação. É assim que funciona. Essa tua explicação, então, deixa muito claro que a minha dieta não serve para outra pessoa. Exatamente. Aí é onde entra a tal da individualidade, né? Sim. É por isso que é muito difícil receber pessoas do consultório, porque cada pessoa é única. Então, quando uma pessoa chega no consultório de um nutricionista ou de qualquer profissional, tu tem que entender como que é a vida dessa pessoa. Como é que é o histórico de saúde, como é que é o ambiente que ela vive, como é que é a cultura que ela está inserida. Então, um planejamento alimentar ele é muito complexo de ser criado e também exige muito teste. Às vezes a gente cria na consulta um planejamento lindo, mas na prática ele não funciona muito bem. Então, ele precisa ser lapidado ao longo do tempo para que ele se encaixe realmente na rotina dessa pessoa. Entendi. Então, tem essa opção, assim, o meu profissional fez um plano alimentar para mim, eu testei lá uma semana, não é para desistir, vamos reajustar. Com certeza. Vamos ajustar aqui que não está dando certo. O que as pessoas têm que entender, né? Que nutricionista, na verdade, a gente é uma dupla. Eu estou facilitando um processo, te ajudando num processo, mas é tu que vai aplicar esse processo na prática.
Então o profissional depende totalmente do feedback do paciente para conseguir ir lapidando esse planejamento alimentar para que ele realmente funcione no dia a dia da pessoa. Então é uma via de mão dupla, os dois precisam se ajudar para criar algo que realmente funcione, né? Tu comentou sobre suplementação, né? Whey protein, enfim. Eu já vou até pegar esse gancho e vou te perguntar sobre as vitaminas, os complementos que a gente vê na farmácia. Porque é muito natural a gente chegar na farmácia para comprar qualquer coisa, fralda, pomada para as crianças, e aí tem assim no balcão ômega 3, cálcio, não sei das quantas, tudo ali, tem tudo. Dá vontade de comprar um de cada, assim, porque é tudo coloridinho, bem bonitinho, os potinhos. Bonito, né? Tudo bem chamativo, assim, vou comprar um monte de coisa desse aqui, vou levar para casa e vou tomar um por dia. Tem ali bem escrito, né? O que é para tomar ali. O que tu me diz tanto sobre a suplementação alimentar em relação ao whey, como esses, não sei como que chama, composto, vitaminas, como que chama? Cada ativo, né, tem uma função específica, pode ser minerais, pode ser vitaminas, enfim, né? O que a gente tem que entender? De novo, individualidade, né? Cada pessoa precisa de determinados ativos e determinados nutrientes. Não existe algo que seja bom, assim, quase nada, tá? É bom para todo mundo. A gente precisa identificar qual é a alteração e a necessidade de cada pessoa, né, para conseguir estar formulando algo que realmente funcione. E vou te dizer com sinceridade, tá? É difícil dar um percentual, mas mais de 50% das pessoas que compram esses manipulados, né, esses suplementos, estão jogando dinheiro fora. Por quê? Porque se a pessoa ela não está apta a metabolizar o nutriente, não adianta tu tomar muitas cápsulas, muitas vitaminas que tu não vai absorver. Quem é que absorve? Quem é que é o responsável pela absorção dos teus nutrientes? O teu intestino. Entendi. Então, para que qualquer fórmula funcione, tu precisa estar apta a receber esses ativos, né? Salvo as exceções, tá? Porque, por exemplo, quando a gente faz uma modulação intestinal, a pessoa chega no consultório com uma disbiose intestinal, tá? Um desequilíbrio da microbiota, a gente pode usar algum manipulado específico para contribuir a melhorar esse intestino. Mas a maioria dos outros ativos, vitaminas, minerais e tudo mais, eles precisam ser absorvidos pelo seu intestino. E para isso o teu intestino tem que estar saudável ao ponto de conseguir absorver. Porque senão tu vai estar ingerindo essa substância e vai estar expelindo ela pela urina ou pelas fezes, né? E tu vai estar gastando dinheiro. E o organismo não vai absorver. Exatamente. E no caso, tu falou da disbiose, tem a ver com as bactérias boas, as bactérias ruins? Tem alguma coisa a ver? Isso, exatamente, né? A disbiose é um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal, tá? A microbiota intestinal é um conjunto de bactérias que nós temos no nosso intestino. Nós temos bactérias boas e ruins. O desequilíbrio dessas bactérias, né, como por exemplo, quando as bactérias maléficas começam a aumentar no nosso intestino, isso se chama disbiose. E essa disbiose é a principal causa de alterações não só intestinais, mas também emocionais. Existe um eixo cérebro-intestino, uma conexão entre o cérebro e o intestino. E quando a gente tem alguma alteração intestinal, isso é impactado também na nossa saúde emocional. E aqui é um ponto super importante, tá? Por exemplo, eu te falei que a gente faz um mapeamento de sintomas, né, quando o meu paciente chega no consultório. E às vezes a gente encontra várias alterações emocionais. Existem manipulados e várias coisas que o nutricionista pode utilizar para tentar melhorar a questão emocional. Mas antes disso, a gente precisa tratar a base, que é sono e intestino. E eu te digo com muita propriedade. 80%, 90% das vezes a gente consegue melhorar muito a saúde emocional somente organizando a rotina da pessoa, melhorando a qualidade do sono e fazendo uma modulação intestinal. É extremamente impactante o poder que tem esses três caras na vida e na saúde das pessoas. Então, assim, o intestino, ele não é à toa que ele é considerado o nosso segundo cérebro hoje, porque ele tem uma importância gigantesca na nossa saúde de forma geral. Então, ele impacta nas nossas emoções, ele impacta na absorção dos teus nutrientes, ele impacta na tua performance mental. Eu quero trabalhar mais, eu quero estudar mais, eu quero ganhar mais dinheiro. Tu precisa ter performance mental. Como é que tu tem performance mental? Tendo saúde, principalmente intestinal, porque ela vai ser a base para te dar um ambiente favorável a tu conseguir ter saúde emocional. Nossa, eu tô impactada. Que aula que estamos tendo aqui, minha gente.
Eu tô bem impressionada, assim, com tudo que eu tô aprendendo, Lucas, assim, muito, muito legal mesmo tudo isso, porque realmente a alimentação, então, que tu tá ingerindo é praticamente a ponta do iceberg, como a gente fala, né? Baita clichêzão, eu digo aqui, mas tem muita coisa por trás, nos bastidores aí que a gente precisa investigar, então. Que legal. E quais são os perigos, então? Tu já começou a falar um pouquinho aí sobre o sono, enfim. O que tu vê, assim, que é o maior perigo da vida agitada para uma saúde melhor, então? Assim, né? A gente sabe que quanto mais agitada for a vida da pessoa, mais complexo é de a gente ter uma alimentação saudável. Porque a gente sempre vai estar buscando os alimentos mais práticos, né? Os fast foods, né? Tudo mais. Bom, mas o que a gente tem que entender? Que no mundo atual, cada vez mais ele se encaminha para uma vida intensa. Então não adianta a gente só querer, o certo é a gente ter uma vida mais tranquila, que a gente consiga fazer as coisas com mais calma. Perfeito. No mundo ideal é perfeito. Mas na prática, né? No mundo real, no dia a dia, não é assim que funciona. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que nos adaptar. E aí onde entra a importância do nutricionista novamente. Porque ele vai ter a capacidade de entender a tua rotina, entender o teu cenário e criar algo, né, um planejamento alimentar que se encaixe nessa tua rotina. Seja ela intensa, seja ela tranquila, enfim. É bem dentro da tua individualidade criar algo que realmente funciona e vai te ajudar, né, no final das contas. Esse papo está sendo muito importante até para as pessoas entenderem, e eu, inclusive, estou entendendo, que o nutricionista, ele não é aquela pessoa para tu procurar realmente só quando tu quer emagrecer ou quando tu quer tá com a saúde ferrada, né? Uma diabetes super alta, colesterol super alto, e agora eu sou obrigada a ir no nutricionista, né? Sou obrigada a ir lá fazer uma dietinha e não é assim. É uma... melhora a tua vida, melhorar a vida como um todo. E assim, Renata, eu vou te dizer que o nutricionista ele tem um potencial gigantesco de auxiliar a vida das pessoas de várias formas. Como tu bem comentou, né, as pessoas geralmente procuram um nutricionista para fins estéticos, emagrecimento, hipertrofia, performance, ou quando estão com problemas de saúde grande. Mas o nutricionista ele tem ferramentas para ajudar as pessoas em N situações. Que nem eu te falei, tu quer performance no teu trabalho. Eu quero, por exemplo, eu quero ganhar mais dinheiro. Bom, se tu quer ganhar mais dinheiro, tu tem que estar com a tua parte psicológica e de saúde apta para ter mais intensidade na tua rotina, buscar novos negócios, novas formas de fazer dinheiro, por exemplo. E para isso tu precisa estar mentalmente bem. Aí é onde entra a importância de tu ter um intestino saudável, para te favorecer aquela conexão cérebro-intestino, aonde tu ter, por exemplo, aí a gente já fala de trabalho multidisciplinar, um psicólogo te auxiliando a gerir as suas emoções, né, frustrações e tudo mais. Então, quando as pessoas começam a entender que os profissionais de saúde, eles são os responsáveis por te ajudar a alavancar a tua vida de várias formas, é onde muitas vezes tu vê as pessoas tendo sucesso nas suas vidas. E às vezes, na maioria das vezes, as pessoas estão fazendo o caminho ao contrário. Estão focando em trabalhar e deixando tudo despencar. Família, carreira, vê, né? Alimentação, tudo despencar. A gente vê as pessoas abdicando da sua própria saúde, né? E às vezes, não dá para dizer que é 100% errado, tá? Tem momentos da nossa vida que a gente precisa fazer isso. Mas, de maneira geral, é importante que as pessoas entendam que é a saúde que vai te dar a base para que tu consiga construir algo sólido, né, de longo prazo. A curto prazo, até pode ser que tu abdique da tua saúde em determinados momentos e tu conquiste algo. Mas tu pensar em longo prazo, sem saúde, tu não vai ter sucesso. E depois tu vai ter que gastar o dinheiro que tu gastou para recuperar a tua saúde. É assim que funciona. Quais são os maiores mitos e as barreiras que tu encontra assim, em relação às pessoas buscarem um profissional ou buscarem uma alimentação melhor, enfim... Fala um pouco assim, qual a maior dificuldade que tu encontra? Se é elas buscando milagre, se é buscando dieta na internet? Assim, vou te dizer que tem várias questões, tá? Mas a que mais impacta em as pessoas não conseguir, por exemplo, ter seus resultados, né, buscar seus objetivos, eu vou te resumir em uma palavra. Disciplina. Muitas pessoas querem, mas poucas pessoas têm a disciplina de conseguir seguir os seus planejamentos, seja ele alimentar ou de rotina de exercício e tudo mais, a médio e longo prazo. Todo mundo tem motivação,
E a motivação, ela tem prazo, ela tem fim, acaba. E quando a motivação acaba, é a disciplina que te leva aos teus objetivos. Então, eu vejo isso seguido no consultório, tá? Muitas pessoas chegam motivadas, primeira semana tudo certo, motivadas, começam na segunda, né? Dia Mundial da Dieta, segunda-feira, aí chegam na sexta-feira, já dá aquela balançada, já chuta o balde, aí na outra segunda, já que já chutou o balde mesmo, já não, enfim, não conseguem ter disciplina. Porque, de novo, a motivação, ela é muito legal e importante, mas ela passa. E se tu não tem a disciplina de depois que passar a motivação, tu seguir fazendo o que tem que ser feito, tu não vai conseguir atingir os teus objetivos. E, infelizmente, isso é comum. Cada vez mais as pessoas estão menos disciplinadas, né? Porque a gente, no nosso mundo atual, a gente tem acesso facilitado a muita coisa. Então, no âmbito de saúde não é diferente. As pessoas querem um resultado imediato, tá? E vou te dizer, isso não existe, né? E quando as pessoas acabam percebendo que vai demorar um certo tempo para elas obterem o seu resultado, às vezes elas desistem, né? Elas desistem. Então, a disciplina, com certeza, é o ponto mais complexo quando a gente fala em saúde, emagrecimento ou qualquer objetivo. A tua especialização foi em nutrição esportiva, né? Também. Para as pessoas, assim como eu, que tem uma dificuldade, que a minha disciplina não é nem tanto rotina, eu acho assim, acho que não vai ser nem de seguir uma alimentação melhor, mas é em relação ao esporte, a praticar qualquer tipo de atividade física. Pensa uma criatura preguiçosa, assim, ó, desanimada, para fazer qualquer coisa, assim. E tu comentou que a gente estava conversando nos bastidores, tu falou bastante sobre o beach tênis. Isso. É uma atividade que tu indicaria para quem... Eu não vou te ensinar a jogar aquilo, tá? Já vou te falar. Com certeza. Na verdade, sim, o que a gente tem que entender, tá? Assim, a alimentação é a base de qualquer coisa. Tu faz esporte, não faz esporte, tu tem que se alimentar bem. Bom, perfeito. Mas o exercício é um cara quase tão importante quanto a alimentação. Cada vez mais saem estudos científicos novos mostrando que o exercício físico, ele às vezes é mais eficiente que muitos medicamentos que a gente tem hoje no mercado. Seja para ansiedade, seja para depressão, seja para controle da diabetes, por exemplo, né? São intervenções não medicamentosas que funcionam muito. Ponto. Funcionam, tá? Terapeuticamente funciona muito o exercício. A questão é, nem todo mundo se identifica com o exercício. Eu recebo muitas pessoas ali no consultório, por exemplo, que não gostam de academia. Não gosto de academia, não gosto de fazer força e tudo mais. Bom, o que eu sempre compartilho com as pessoas? Que o exercício de força, ele é obrigatório. Tu gostando ou não gostando, tu tem que fazer. É aquela coisa do adulto, né, que tem que fazer o que precisa ser feito. Por quê? O exercício de força, ele promove estímulos únicos que nenhum outro exercício consegue promover. E, por exemplo, quando a gente pensa em envelhecimento saudável, a gente tem que entender que somente o exercício de força é o cara que é capaz de promover, por exemplo, a diminuição da sarcopenia, que é a perda de massa muscular com o decorrer da idade. Então, não pense em musculação, exercício de força, como ganhar músculos e ficar super forte. Não. É pensando em um envelhecimento saudável. Mas no teu caso, que nem tu comentou, né? Primeiro, tu vai ter que fazer exercício de força, já lamento te dizer aqui, né? Uma hora ou outra tu vai ser obrigado a fazer. Sim. Mas se eu te quiser, recomendo... pelo menos chegar com 70 anos caminhando. Exatamente, né? E isso é uma coisa bem legal, né, Renata? Porque assim, todo mundo quer envelhecer, mas ninguém pensa muito a longo prazo. E quando tu está mais velho, que tu começa a ter que ter necessidade de auxílio de outras pessoas para levantar da cama, para ir no banheiro, para fazer as coisas do cotidiano, isso deve machucar bastante, né? E às vezes isso acontece em função das tuas escolhas da tua vida. Se ali atrás tu tivesse focado em ter um pouco mais de saúde, fazer um pouco mais de força para ter uma massa muscular ou uma saúde óssea, né, que consiga te manter saudável por mais tempo, tu poderia ser uma pessoa muito mais independente, uma pessoa mais feliz, tá? Bom, mas a questão do beach tênis é a seguinte, ele é um esporte que eu acho muito legal, principalmente para as mulheres. Por quê? A gente veio de um período de transição de esportes, principalmente falando em mulheres, tá? Porque antigamente, tu lembra da escola, né? Era meninas vão jogar vôlei e meninos vão jogar futebol. Sempre foi assim, né?
E acabou que muitas meninas não se encaixavam no vôlei. E acabavam fazendo o quê? Nada. Nada. Não faziam nada. Então, muitas mulheres acabaram crescendo, né? Evoluindo e não tendo como hábito o esporte. E o beach tênis, ele veio para resgatar, né, essa conexão entre as mulheres e o esporte. Falo de mulheres aqui, mas os homens também praticam, tá? Tudo certo. Estou falando das mulheres porque elas foram mais prejudicadas nessa mudança. Bom, então o beach tênis, ele resgatou essa oportunidade das mulheres se identificarem com o esporte, tá? Um esporte que é um pouco mais fácil de tu começar, nas primeiras vezes tu já brinca, já é legal, promove uma conexão, né, entre amigos e tudo mais. É um esporte que tu pratica na areia, de pé descalço, então tu já tem aquela conexão com a natureza, digamos assim, né? E acaba favorecendo, né, uma saúde de forma geral. Né? Tu tem produção de suor, tu tem gasto calórico, né? Tu tem neurotransmissores, tu tem várias questões metabólicas envolvidas ali, né, no exercício e também entrando numa questão de superação. O beach tênis hoje é muito legal porque seguido eles estão fazendo eventos, estão fazendo competições e as pessoas resgataram aquela vontade de competir, de se superar, sabe, de vencer. Então é muito legal tu ver pessoas, e falo de novo aqui das mulheres, tá? Mulheres que não praticavam nenhum exercício e agora super engajadas, né? Feliz porque conquistaram um troféu no seu evento de integração, por exemplo. E isso é muito gratificante, é muito legal a gente perceber que o beach tênis está proporcionando isso. E acaba sendo um esporte familiar, porque daí já leva o filharedo junto, daí já vai as crianças junto, né? E é uma coisa tão limitada ele tem um potencial academia, super integrativo, né? Sim. Porque, por exemplo, poucos esportes o vô consegue jogar com o neto, né? O marido consegue jogar com a esposa, o filho com os pais. São poucos esportes que têm esse potencial, né? Legal. E o beach tênis tem. Então, o legal dele é isso, e também que o ambiente que eu percebo do beach tênis é um ambiente super familiar. Então, eu achei muito legal esse esporte, a chegada desse esporte. Não é à toa que ele hoje está crescendo pra caramba. É um dos esportes mais praticados aí nos últimos tempos no Brasil e tenho certeza que vai ser um dos esportes mais praticados no mundo nos próximos anos. E lembrando que ele não exclui, então, a prática do exercício de força que tu comentou, né? Porque precisa, né? Para poder executar bem. São coisas totalmente diferentes, tá? O exercício de força, ele é um tipo de exercício que trabalha a tua musculatura de forma específica. Por exemplo, se tu é praticante de beach tênis, obrigatoriamente tu tem que fazer exercícios de força para te prevenir lesões, para te ter fortalecimento do teu músculo, para tu também ter mais performance no beach tênis. Então, obrigatoriamente, o exercício físico resistido à musculação não escapa, é obrigatório. Que legal, que interessante tudo isso que está trazendo para nós. E já que a gente está falando sobre esse ambiente familiar, então, né, do esporte, como que tu vê a maternidade, assim, a mulher, depois que ela se torna mãe, né? A gente estava conversando nos bastidores, tu comentou um pouquinho. Fala para nós sobre esse resgate, não do esporte que tu comentou agora, né? Mas desse resgate, então, da autoestima feminina pós-maternidade. Vou deixar tu falar, né? Senão daqui a pouco eu vou falar o que tu me falou. Mas, assim, o esporte também está vinculado a isso, né? Eu acho que pensando em mães também, o esporte ele é super importante. Ele é uma válvula de escape também para a gente ter uma melhora emocional. Questão muscular também, questão calórica novamente, então é super importante isso, tá? O exercício físico, independente do momento, a fase da vida, ele é sempre muito importante. Bom, as mães, a gente tem várias questões e alterações que a gente sabe que acontece, né, pós-maternidade. Tu é mãe também, né? Tu deve ter enfrentado muitas dificuldades, digamos assim, né? Porque eu acho que o processo da maternidade ele é difícil para todo mundo. Mas a gente tem uma questão cultural, e isso eu até queria trocar essa ideia contigo, porque eu vejo que é um erro de uma estrutura cultural. As mães, elas acabam abdicando totalmente da sua própria saúde na maternidade, né? Em prol do seu filho e em prol da sua família. Certo ou errado, né? Complexo, né? Mas o que eu quero dizer com isso? É que as mães têm que entender
que às vezes os filhos, eles não querem quantidade de tempo, eles querem qualidade. E para ter qualidade, a mãe precisa estar bem de saúde, emocionalmente bem, para que o tempo que ela esteja com o seu filho seja um tempo bom, prazeroso. Eu tenho certeza que, se não todos, a maioria dos filhos, se eles pudessem escolher entre ter quantidade de tempo com uma mãe que está estressada, que está abalada mentalmente, que está com problemas de saúde, ou ter menos tempo e ser uma relação muito mais próspera, eu tenho certeza que todos os filhos escolheriam a prosperidade, né? O menor tempo com mais qualidade. Então eu vejo que é um erro de estratégia, né, cultural, de fazer as mães abdicarem de si totalmente para dedicar tudo exclusivamente seu tempo para os filhos. Só que a hora que elas fazem isso, elas criam um ambiente favorável a doenças e alterações psicológicas, emocionais. Então, as mães têm que entender que para ter saúde, para ter um relacionamento bom com os seus filhos, para ter uma família saudável, um ambiente familiar saudável, ela precisa primeiro cuidar de si. O autocuidado é a coisa mais importante do mundo para as mães, porque elas já passaram por um processo complexo, né, da maternidade. Se elas não conseguirem resgatar essa própria saúde, tá, o quanto antes, entender que se elas estiverem saudáveis, elas vão conseguir proporcionar um ambiente familiar mais saudável e tudo vai ser mais tranquilo e mais próspero. Se elas não entenderem isso, elas podem ter alterações de saúde emocionais que elas vão levar para o resto da vida. E eu não sei se tu conhece, mas eu conheço muitas mulheres assim, que tomam medicamento para depressão, para ansiedade, e que arrastam esses problemas de saúde por anos e anos da sua vida. Por quê? Porque não entendem que precisam cuidar de si para estar bem, para conseguir cuidar dos outros. Então, reforço aqui a importância de a gente entender que as mães precisam, antes de qualquer coisa, cuidar de si. Cuidar do seu sono, ter o seu momento de lazer, ter o seu momento de prática de exercício, tentar se alimentar bem, porque, novamente, se alimentando bem, ela tem saúde intestinal, e se ela tiver saúde intestinal, o que acontece? Favorece a saúde emocional. E ela estando bem emocionalmente, a família geralmente está bem, né? Quando a mãe não está bem emocionalmente, já sabemos que cria um problema gigante, né? Tanto em relacionamento pai e mãe, quanto em relacionamento com os filhos. E depois que eu comecei a entender esse processo, né, a estudar mais sobre isso, entender isso, eu comecei a perceber que faz sentido alguns relacionamentos de mães e filhos, que é aquela loucura de estresse, de briga, de gritaria, né? Porque essas mães não se cuidam. Essas mães não conseguem perceber que a saúde dela é tão importante para que ela consiga ter um bom relacionamento com o seu filho. Então, Renata, aqui estou compartilhando essa minha opinião e a minha visão sobre isso, tá? Eu sei que é um tema complexo, tá? Tem N opiniões sobre isso, mas do meu ponto de vista, eu acho que a gente precisaria reprogramar essa cultura, né, entre a saúde das mães, a forma como as mães lidam com a sua própria saúde, para que a gente consiga ter mulheres mais saudáveis, mais felizes e relacionamentos familiares melhores. Eu acho que isso faz muito sentido, Lucas, porque eu provei isso desde o meu primeiro filho. Eu decidi que eu não seria aquela mãe... Geralmente na maternidade a gente diz que a gente paga a língua, né? Eu sempre dizia, no momento que ele nascer, pelo menos escovar os dentes, pentear o cabelo, trocar de roupa, tirar o pijama, eu prometi pra mim que eu faria isso. E foi tão bom pra mim, essas pequenas coisinhas que eu adotei, assim, agora enquanto tu falava, eu fui lembrando, e como eu fui tomando atitudes, assim, e introduzindo na minha rotina esse autocuidado realmente para eu poder cuidar dele. Uhum. E são coisas tão básicas que às vezes a gente pisca o olho, passa tão rápido. Eu conheço pessoas que... tem dias que não dá tempo nem de escovar o dente, né? Assim, passou a noite, aquela noite foi tão enrolada com a criança que não deu nem tempo de escovar o dente, não deu tempo de trocar o pijama. E isso é uma coisa que eu sempre priorizei,
porque fazia muito bem para mim. Essas pequenas coisinhas, assim, de tu tomar um café mais descansado. Ah, a criança vai chorar. Não sei o quê, vai chorar. Né? Claro, a gente não deixa berrando, chorando, sozinho num canto. Mas tu priorizar aquele momentinho pequenos, assim, e como tu tinha comentado, né? São pequenas... não precisa ser uma mudança drástica na tua rotina do dia pra noite, né? Exato. Pode ser. Tu vai construindo isso aos poucos, né? E aí tu vai pegando gosto e vai... Exatamente. E, Renata, assim, eu recebo muitas mães ali no meu consultório, né? E tu imagina, assim, muitas dessas mães chegam para emagrecer. Elas não chegam querendo mudar a forma de lidar com as suas famílias e tudo mais, né? E muito da minha consulta passa por uma mudança de mindset, de eu conseguir passar essa ideia para essas pessoas, né, para essas mulheres, de que esse autocuidado vai proporcionar uma saúde melhor para ela, mas também uma saúde melhor para o relacionamento com seus filhos e sua família. Que no fundo eu sei que é isso que ela quer, né? Só que a nossa cultura, de novo, a nossa cultura aqui está tão impregnada de uma forma que faz essa mulher ter medo de mudar a forma de lidar com o seu filho, porque ela vai ser julgada pelas amigas, vai ser julgada pelos parentes, né? E, para te ter uma noção, eu já recebi mulheres ali que falavam que às vezes não tomavam banho de noite, porque senão o filho ia chorar. E se o filho chorava, ela preferia não tomar banho. E, então, olha como tu acaba às vezes abdicando totalmente de si. Como tu falou, do teu momento. Olha, eu acho que banho é digno de todo mundo. A criança vai chorar um pouquinho, pode chorar um pouquinho, ela vai esperar, né? Mas se ela não se adaptar a esse momento, se tu não ensinar para ela que, olha, esse é o momento da mãe tomar meu banho porque eu preciso disso, ela vai se acostumar com isso. E tu sabe que criança, ela vai tomando espaço, né? Sim, então, eles vão testando a gente, né? Então, essa criança vai te ganhando e cada vez menos tu vai ter o teu momento. Sim. Então, muito do trabalho, às vezes, do nutricionista é essa mudança de mindset, essa mudança de visão, para que a pessoa enxergue que a forma como ela está lidando com a sua estrutura de vida está errada. Sabe que a minha grande preocupação hoje, quando a gente fala em alimentação, eu tenho certeza que a única forma dos meus filhos se alimentarem melhor é se eu me alimentar melhor. A única forma deles, né, serem pessoas de bem é o exemplo que a gente vai dar dentro de casa. Não tem outra forma, né? E geralmente a conversa lá em casa, quando a gente fala em relação à alimentação, que eu me preocupo com a alimentação deles, eu penso, mas eu não me alimento tão bem assim. Então, a questão de procurar um profissional hoje, no meu caso, não seria nem por emagrecimento. Apesar de eu não ter voltado para o peso de antes de ter filhos, né? Mas eu fico sempre pensando nessa questão do exemplo, né? A gente só vai fazer com que os nossos filhos se alimentem melhor se a gente se alimentar melhor, né? E isso é uma coisa legal, Renata, porque assim, como eu te falei, geralmente as pessoas vão pelo emagrecimento, né? Mas o emagrecimento, ele tem um problema, porque o emagrecimento, ele tem início e ele tem fim. E se o teu objetivo for só emagrecimento, vai chegar um momento que tu vai ter emagrecido e vai acabar. E acabando esse propósito, tu vai voltar ao peso que tu estava antes e à tua estrutura alimentar que tu estava antes. Então, uma coisa que seja a mais importante, né, que a gente faz durante a consulta é fazer a pessoa identificar os seus propósitos de vida. O que realmente é importante na sua saúde, que vai te fazer ter uma mudança de estilo de vida e ter uma alimentação mais saudável para te levar isso a médio e longo prazo, e a consequência disso vai ser o emagrecimento. Porque se o emagrecimento for o propósito principal, ele vai acabar, e é o que acontece muitas vezes do insucesso de muitas pessoas. Porque o emagrecimento, ele quando acaba, tu geralmente volta, né, a ter aqueles hábitos antigos. E quando a gente pega e muda e te mostra, por exemplo, que o teu sono é super importante, a saúde intestinal vai impactar na tua saúde emocional e, consequentemente, na tua estrutura familiar, isso é propósito. É isso que te dá uma energia adicional a tu mudar a tua alimentação e que, consequentemente, vai refletir nos teus filhos, né? Porque essa tua nova estrutura de vida, essa tua nova estilo de vida, né? Tua nova forma de se alimentar vai ser transmitida para eles automaticamente. Então, é muito desse trabalho que a gente acaba fazendo em consultório que muitas pessoas não percebem e não vê,
né? Essa mudança de pensamento, de forma de ver as coisas, que fazem realmente as pessoas começarem a ter mais sucesso na busca pelo emagrecimento ou por uma vida mais saudável. Falando em propósito, agora que a gente falou, né? Tu falou do propósito dos pacientes encontrarem esse propósito em consulta, lá no teu consultório, enfim, ou com outros profissionais. Qual é o teu propósito? O propósito do Lucas Figueiredo, nutricionista. O meu propósito, eu acho que é fazer tudo isso que a gente conversou, né? É realmente continuar transformando a vida das pessoas. Eu acho que se a gente for ver assim mesmo, isso é quase um superpoder, né? Tu poder receber as pessoas com problemas estruturais e de rotina e de saúde, de relacionamento familiar, e tu conseguir transformar essas pessoas ao ponto dela te mandar uma mensagem dizendo que tá voltando a se amar novamente. Acho que isso é forte o suficiente para dizer que é um propósito que vale a pena, né? Com certeza. E a tua mensagem final para as pessoas que nos ouviram e nos assistiram até aqui? Bom, eu gostaria de agradecer principalmente a vocês aqui, a toda a equipe da Alma, né? Primeiro, é muito bom estar aqui conversando sobre saúde, sobre nutrição, né? E o que eu deixo de mensagem é que as pessoas têm que, antes de qualquer coisa, colocar a sua saúde como prioridade. Independente de quais objetivos as pessoas tenham na sua vida, seja eles financeiros, seja qualquer ambição que tu tenha, se tu não tiver saúde, nada faz sentido. E vai chegar uma hora que tu vai atingir os teus objetivos, porque tu vai batalhar por isso, mas tu vai ter que gastar um pouco desses objetivos atingidos para recuperar a tua saúde. E que, no meu ponto de vista, não vale a pena. E muitas vezes as pessoas não conseguem nem recuperar mais. Porque a gente sabe que um emocional abalado, às vezes, infelizmente, não se recupera mais. Tem uma frase que diz assim, não sei se tu já ouviu falar. No meu caso, né, nós somos evangélicos, e a gente ouviu uma frase outro dia num culto que me chamou muita atenção, que dizia assim: Deus me deu uma mensagem para entregar. E eu matei o cavalo e não tenho como entregar a mensagem. No caso, Deus nos deu, né? Deus nos deu a mensagem de falar, de ensinar muitas pessoas. E se a gente não cuidar do cavalo, que é o nosso corpo, né? A gente não vai conseguir entregar a mensagem, não vai ter uma vida longa. E isso foi tão impactante, assim, quando a gente para pensar: eu tenho uma mensagem, eu tenho filhos para cuidar, eu tenho um futuro, né? E se a gente não se atentar para isso agora, a gente vai acabar se arrependendo, como tu falou, em um momento do episódio ali, pensando: puxa, por que não fiz isso antes, né? Exatamente. E assim, uma coisa só para complementar, eu vejo que muitas mães, por exemplo, elas acabam abdicando da sua própria saúde para cuidar dos filhos, né? Só voltando um pouquinho nesse assunto. Mas acontece que depois, lá na frente, por elas terem abdicado da sua própria saúde, e elas muitas vezes não conseguem resgatar essa saúde, são os filhos que têm que cuidar dessas mães. E eu acho que toda mãe, quando pensa assim em felicidade dos filhos e tal, é que eles tenham as suas vidas, é que eles conquistem as suas coisas, né? Então, quando você acaba pensando na sua própria saúde, tu como mãe, tu tá deixando de ser um pouco egoísta, tá? Tu tá sendo egoísta pensando em ti, mas tá deixando de ser egoísta e em ter que fazer o teu filho lá na frente abdicar do seu tempo para cuidar de ti. Então, assim, vamos aproveitar o momento para refletir sobre a importância da saúde, né? De forma geral, seja para a tua felicidade, seja para a tua família, seja para os teus filhos, porque eu tenho certeza que a saúde ela é a base para qualquer objetivo da nossa vida. Muito obrigada, Lucas, pela tua disponibilidade, por esse bate-papo tão interessante, tão legal, por ter trazido tanto conhecimento para a nossa audiência. Foi uma alegria muito grande te receber, uma grande honra. Parabéns pelo trabalho que tu vem desenvolvendo. E para o pessoal que nos assistiu até agora, siga as nossas redes sociais, o Estúdio AlmaCast, Alma Collab, no Instagram e no TikTok. Se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha e até o próximo episódio.